Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Jesus. Igreja, então já vamos estar orando para que nós possamos já meditar na palavra de Deus, para que nós possamos vencer mais um gigante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Toda honra, toda glória, toda oração e adoração é dada a ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Abra as portas dos céus, abra a janela dos céus, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Paizinho amado, o nosso clamor. Pai querido, Pai amado, as armas forjadas do inimigo jamais prevalecerão contra a tua santa e eleita igreja. Então seja feita a tua vontade no nosso meio, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Repreendemos em nome de Jesus todas as astutas ciladas do inimigo. Acampa neste local os teus anjos, os teus serafins e os seus querubins, porque a boa obra que o Senhor iniciou neste santo ministério e nas nossas vidas, o Senhor é que há de completar, porque o Senhor não é homem para mentir e muito menos filho do homem para arrepender, e tudo que o Senhor disse o Senhor fará, tudo que o Senhor prometeu o Senhor cumprirá. Então acampe neste local, Senhor, os teus anjos, os teus serafins, os seus querubins, que a tua palavra caia em boa terra, germine e dê os teus frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém e graças a Deus. Igreja, abre a sua Bíblia, o nosso manual de vida, no texto base da campanha, Josué, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9 e 10, livro de Josué, capítulo 3, os versículos 9 e 10. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Amém? Glória a Deus. Todos podem assentar em nome de Jesus. Igreja, hoje nós vamos falar sobre um gigante chamado Gergazeus. O que quer dizer Gergazeus? Gergazeus quer dizer falta de perdão e imoral. Então os Gergazeus era um povo que não perdoava e que eram imorais. Irmão, mas isso acontece dentro da casa de Deus? Como diz a minha bispa, aprendi com ela muito cedo, coração é terra que ninguém vai. Então não pense que você que conhece o irmão da esquerda ou da direita, ou parente, ou amigo, ou vizinho, que você um dia se decepcionará. Quem conhece os corações das pessoas é só Deus. Então cuidado, porque nós podemos julgar que o colega da esquerda ou da direita, ou aquele amigo, ou parente, ou vizinho, quem quer que seja, ele é uma pessoa íntegra, muito mais íntegra do que eu e você. Tenho certeza que nós já consideramos pessoas muito mais íntegras do que nós, e depois aquelas pessoas nos decepcionam. Por isso que a palavra nos ensina, né? Maldito o ser humano que confia no ser humano. Nós temos que estar firmados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e não no colega da esquerda ou da direita, ou porque ele tem isso, aquilo, aquilo outro, ou porque ele falou, ou porque ele profetou. Cuidado, porque senão a gente se decepciona, porque as pessoas, quem é Gergazeu não perdoa. Os Gergazeus, eles não perdoam, é falta de perdão, e eles são imorais. Então cuidado com quem a gente conversa, cuidado com quem a gente convive, que nós vamos aprender na palavra hoje que inúmeras pessoas caíram nesta área, e pessoas usadíssimas. Então, muitas das vezes, julgamos que a pessoa é espiritual demais, mas cuidado. Quem sabe da vida espiritual daquela pessoa é só Deus. Eu lembro direitinho, eu era novo convertido ao ministério, e tinha um irmão no nosso ministério abençoadíssimo, eu tinha um amor naquela vida, e eu era líder dos jovens na época, e eu fazia de tudo para o bispo deixar eu envolver aquele irmão na rede jovem. E tudo que eu fazia para envolver o irmão, o bispo
com o jeitinho dele, com a sabedoria que era peculiar dele, não deixava envolver aquele irmão na rede jovem. E eu lutava, bispo, nós vamos fazer isso na rede jovem, então eu vou falar para o fulano de tal fazer isso. Nós vamos fazer isso na rede jovem, então eu vou falar para o fulano de tal fazer aquilo outro. E ele falava, não, irmão Humberto, por que você não escolhe outro? Por que você não chama o Beltrano ou a Ciclana? E eu não entendia. Até que veio à tona o que aquele irmão passava na vida dele. Então, quer dizer, muitas das vezes nós julgamos, nós amamos demais as vidas e não enxergamos o que está por trás de muitas pessoas que podem agir na nossa vida como Gergazeus, pessoas que não perdoam e pior, pessoas que são até imorais. Então nós temos que vigiar demais, porque esse gigante, ele é sorrateiro. Porque a falta de perdão, ele não declara. Ele não fala para o outro assim, eu te odeio. Não, não deixa isso claro. Ele não gosta ou de mim ou de você lá no profundo do escondido do coração dele. Ele não põe isso no outdoor para que eu e você saiba. O imoral, pior ainda, ele esconde a sua imoralidade debaixo de 4 chaves e eu e você jamais vamos saber que aquela pessoa é imoral desse tanto. Então cuidado, que Gergazeu quer dizer falta de perdão, a pessoa que não perdoa nunca, e a pessoa imoral. Por isso que Deus não permitiu que os Gergazeus morasse com os israelitas. Por quê? Porque eles eram incrédulos. E o que a palavra fala em Apocalipse 21:8 dos incrédulos? Aqueles que foram, Apocalipse 21:8, medrosos, incrédulos, covardes. O que ela fala? O lugar dessas pessoas é onde? No lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, cuidado, toda pessoa que é incrédula, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem é incrédulo, Deus não vai usar. Então, muitas das vezes, a pessoa está do meu lado, do seu lado, nós julgamos ou achamos que aquela pessoa é espiritual demais e nem crê em Deus o suficiente. Prova disso é nas campanhas que Deus sempre deu no nosso ministério. Então, na hora que dá as campanhas, que distribui aqui isso, aquilo outro, o irmão da esquerda ou da direita pega, joga fora, põe no lixo, porque não crê, está aqui dentro. Aí pensa que ninguém da igreja vê e percebe. Quantas aguinhas ungidas o irmão Beto já pegou no lixo? Quantos pãozinhos da saúde o irmão Beto já pegou no lixo? Então por quê? Porque está com a gente, mas não está no mesmo espírito que nós. Então os Gergazeus, eles agem sorrateiramente. Então cuidado, porque nós temos que aprender. E isso é um dom e dificílimo, perdoar. O perdão parece que é simples, uma palavra tão pequenininha, mas praticarmos o perdão é dificílimo. Então, primeira coisa que Deus não permitiu que o povo dele andasse com os Gergazeus é porque aquele povo era incrédulo. E eles não perdoavam. Por isso que a passagem do credor incompassível é tão dura. Porque ela deixa claro que Jesus perdoou uma dívida altíssima daquela pessoa, e ele tinha que perdoar alguns vinténs, ele não aceitou e lançou quem devia ele no cárcere. Jesus falou para ele, mas eu não te perdoei uma dívida tão grande, e a dele era tão pequenininha, você foi e lançou ele lá no cárcere, agora eu vou te enviar os verdugos, os atormentadores. Então, cuidado, porque a pessoa com falta de perdão, ele quer receber o perdão, mas ele não te perdoa. Então, você perdoa a dívida de alguém, mas ele cobra até o último centavo do outro. Assim age os Gergazeus contra a minha vida e contra a sua vida. Outro detalhe deles, eles são argilosos, eles articulam, porque o nome Gergazeu quer dizer terreno argiloso, um terreno que não tem sustentação. Então, eles viviam na lama, eles viviam na imoralidade. E o que a palavra falava deles? Outrora vocês andavam segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne. O Gergazeu não tem nada a ver com vida espiritual. Eles só agem na carne, eles só agem naturalmente. Então nós temos que aprender que tudo na minha vida e na sua vida, quem tem que decidir é o Pai, Filho e Espírito Santo. O Gergazeus age naturalmente, é o que ele vê ou com a força do braço que ele faz e define. Então muitas das vezes nós estamos
sendo influenciados por pessoas que julgamos muito mais espirituais que nós, muito mais cultas que nós, mas essas pessoas podem estar agindo com falta de perdão na sua vida, na vida dele mesmo, e com imoralidade. Isso me contamina e te contamina. Então, a maior fraqueza de quem é Gergaseu, eles não perdoam e eles são imorais. E a palavra nos ensina, se nós não perdoarmos os homens, o que Deus também vai fazer? Não nos perdoará. Com a medida que a gente mede, o Senhor nos mede. Se você perdoa, seremos perdoados. Se nós não perdoamos, isso está em Mateus 6,15, o Senhor também não vai me perdoar e nem te perdoar. Porque eu e você temos que ser semelhante a Cristo, temos que ser semeadores. Então, cuidado, porque o Gergaseu ainda nos influencia demais na igreja até hoje. A maneira mais sorrateira que ele age é trazendo para mim e para você aquela recordação triste, aquela coisa do passado, aquela ferida que ele sabe que eu e você tem, ele pega ela e me lembra e te lembra daquilo que eu e você já enterramos há muitos anos. Ele vem sorrateiramente, mas irmão Beto, não era assim lá no passado, aquilo assim, 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 assado. Vem abrir aquela ferida para machucar a mim e você. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai reviver a raiz de amargura que existia no passado na minha vida e na sua vida. E o que a palavra diz? Ninguém nos prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura venha nos perturbar. Por quê? Por causa da raiz de amargura, muitos se contaminaram. Por que muitos não estão conosco mais? Por causa da raiz de amargura. Na reunião ministerial dessa terça-feira, teve um irmão que falou na reunião que tem uma família completa que não vem na igreja mais porque não foi recebido como deveria. O que é isso? Raiz de amargura. Porque o bispo, quando estava aí, não me olhou como deveria, ou o pastor Jefferson não tocou o hino que eu queria, o irmão Berta estava lá de fora, só cumprimentou não sei quem, não volta na igreja mais. Isso é raiz de amargura. A maioria das pessoas desfalecem na fé por raiz de amargura. A maioria das pessoas deixam de vir na igreja, não é porque a igreja não é séria, não é porque uma igreja não prega a sua plenitude da palavra, é porque não satisfez o ego daquela pessoa. Tem tanta raiz de amargura que não vem mais. Teve pessoas que já veio com a mãe um dia e cobrou que o bispo não cumprimentou a mãe como deveria. Eu falei, amado, ele não cumprimenta a mãe de ninguém há 1 milhão de anos, não vai ser a sua que vai cumprimentar, não. Não voltou na igreja nunca mais, porque o bispo não cumprimentou a mãe dele como deveria. Ao tanto que tem raiz de amargura. E aí nós olhamos para a esquerda e para a direita e julgamos que este irmão ou esta irmã é abençoadíssimo, mas eles têm feridas que só Deus sabe. Então, cuidado, Gergaseus age dessa forma, trazendo para mim e para você só coisas tristes. Para quê? Para que ele mente na minha vida, na sua vida, a falta de perdão. Mas você perdoou isso mesmo? Perdoei. Nossa, irmão, ele queria que eu e você não perdoássemos aquela circunstância que nós vivemos. Cuidado, por quê? Porque raiz de amargura traz doença para a minha vida, para a sua vida. Você sabia, a estatística médica, é estatístico que 60% das doenças são emocionais. 60% do que nós passamos não é clínico, não é físico, é emocional. É porque eu e você estamos com raiz de amargura de alguém, de alguma circunstância, de algum lugar, de alguma pessoa, de algum patrão, de algum amigo, do esposo, da igreja, do parente, do vizinho, e ficamos doentes. 60% das doenças são emocionais. O mais grave, 90% das doenças são por falta de perdão. 90% das doenças é porque eu e você, nós não perdoamos. Eu não perdoo meu esposo de jeito nenhum, minha esposa de jeito nenhum, a igreja de jeito nenhum, porque o meu patrão, porque não sei quem, minha prima, minha mãe, meu pai. Fica doente. 90% das doenças é falta de perdão. E o que a falta de perdão produz para mim e para você? Produz ansiedade, insônia, depressão e pode levar à morte. Teve uma pessoa que
me procurou essa semana e falou: irmão, a minha filha está passando por isso, e ela está com a doença tal, e o buraco está cada dia maior. Aí eu falei para essa pessoa: e como que está o coração dela? Ela não entendeu a minha pergunta. Eu falei assim: como que ela é? Ela tem mágoa, ela tem rancor? Demais, porque ela não perdoa isso, aquilo outro. Eu falei: não vai sarar. Ela vai tomar todos os remédios da farmácia, não vai sarar. Por quê? Porque isso é falta de perdão. O dia que ela perdoar estas pessoas que você citou, você fala para ela que ela ficará curada. Fala para ela que você encontrou o remédio para a cura da enfermidade dela. Ela vai ficar feliz. Encontrou, mãe? Encontrei. Só que, e é baratinho? Não, não é caro? Não, não é não. Como é que chama? Perdão. O dia que você perdoar fulano, ciclano, beltrano, todas essas causas que estão no seu coração, você sara. Essa doença sua é emocional. Então, quer dizer, 90% das doenças é por falta de perdão. Pressão alta, não tem alguém na família que não tem alguém com pressão alta. 90% da hipertensão arterial é sem causa definida. Você vai no médico, sua pressão está 50/200. Você vai no médico, o que você tem? Nada. Por quê? Porque 90% da pressão alta, da hipertensão, é sem causa orgânica definida. Ela é sentimental. 90% da pressão alta é porque você está no nível de estresse assoberbado por algum motivo ou por alguns motivos. O dia que você conseguir ter o domínio próprio dessa circunstância, sua pressão volta ao normal. Então, cuidado. Quando nós não perdoamos, desencadeia na minha vida e na sua vida um mundo velho de doenças que eu e você mesmo fazemos com que acarrete a nossa vida. Então, 90% da pressão alta não tem causa definida, é sentimental. Então, o que eu e você temos que fazer para que nós possamos vencer esse gigante de Gergazeu? Nós temos que livrar de todo ódio, de toda mágoa, de toda vingança, em nome de Jesus. Porque certa feita perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: até quanto? 70 vezes 7. Então, cuidado, eu e você, se nós não perdoarmos, os Gergazeus vai continuar forte na minha vida e na sua vida. O maior câncer que existe na igreja, na minha vida, na sua vida, é falta de perdão. E o Gergazeu sabe como lidar com isso na minha vida e na sua vida. Outro sinônimo do nome Gergazeus, imoralidade. Imoralidade é simples, está lá em Gálatas 5, 19 a 21. Lá fala sobre prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, invejas, orgias. Isso é todo tipo de imoralidade. E, infelizmente, existem todos esses tipos de imoralidade dentro da casa de Deus. Então, nós temos que estar cada dia mais conscientes se nós não estamos sendo imorais em alguma área. Por quê? Porque na década passada, estudo científico comprovado, e não vamos citar nomes de denominações e nem o nome dos líderes, porque não estamos aqui para expor ninguém, mas só para lembrar a cada um de nós. Na década passada, inúmeros líderes, apóstolos, bispos, missionários, fundadores de denominações foram pegos com um escândalo de imoralidade. Fundadores, não é igual eu e você, membrozinho de uma denominação, não. Fundadores, escândalos de imoralidade. Por quê? Porque faz igual a igreja de Gálatas. Começa no espírito, glória a Deus, aleluia, depois termina na carne. Então, cuidado. Eu lembro direitinho numa reunião que o bispo fez com os obreiros. Nós tivemos uma mini vigília lá na cantina. E numa profecia que Deus disse, Deus falou que muitos ministérios, e na profecia Deus citou os nomes, muitos ministérios acabariam por causa da imoralidade sexual. Eu era novo convertido aqui no ministério, fiquei apavorado de ter ouvido aquilo. E depois, com o tempo, veio caindo as máscaras e os ministérios foram se degradando por causa dos escândalos de imoralidade. Isso é Gergazeu. Então, cuidado com o que você vê, com a revista que te oferece, com o filme que você vê, com o site que você entra.
porque isso me contamina e te contamina. E isso faz com que o gigazeu fique vivo na minha vida e na sua vida. Então, como que a gente vence esse gigante? Gigazeu, que quer dizer falta de perdão e imoralidade. Para vencer a falta de perdão é simples, é perdoando. Mateus 6,14. O que a palavra lá nos diz? Aí já diz o contrário. Se nós perdoarmos aos homens as nossas ofensas, o nosso Pai Celeste também nos perdoará. Então, com a medida que a gente mede, Ele nos mede. Se a gente perdoa, nós somos perdoados. Se nós não perdoamos, também não somos perdoados. Então, é assim que Deus age. Por isso que Jesus, na hora que estava lá, nos seus últimos momentos, Ele diz: Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, eu e você temos que ficar livre de toda imoralidade, de toda falta de perdão, porque senão o gigazeu nos contamina. E outra maneira de nós vencermos esse gigante? Andando no Espírito. Onde está isso? Em Gálatas 5, 16, 17. Não satisfazeis as obras da carne. Em Gálatas 5, 24. Porque em Cristo nós já crucificamos a nossa carne, as nossas paixões e as suas concupiscências. O que é concupiscência? É desejo exagerado de algo. Então, se nós temos desejo exagerado de algo, é concupiscência. Então, nós temos que vigiar. Por quê? Porque senão o gigazeus nos domina e nos prejudica. Então, nós temos que descobrir até onde que gigazeus está tendo força na minha vida, na sua vida. Até que ponto que nós somos perdoadores? Ou eu não perdoo de jeito nenhum, pronto, acabou. Não, porque aquela pessoa falou aquilo para mim, porque enquanto ele não desfizer isso, aquilo outro, quem tem que perdoar sou eu e você. Teve uma situação no ministério, há muitos anos atrás, que as pessoas magoaram a minha casa, a minha família. Acabaram com a minha família. E eu fui na sala do bispo. Falei: bispo, aconteceu isso. Ele falou: irmão, vamos pedir perdão nós? Eu falei: amém. Liguei na minha casa, liguei para minha família, falei: troca de roupa, que nós vamos na casa do Joaquim, do Pedro e do Manuel pedir perdão. Mas nós não fizemos nada, mas a gente pede. Se nos abençoar bem, se não nos abençoar, problema deles. Fui na casa de cada ovelha e pedi perdão. Não deixei mal nenhum na minha casa. E Deus falou para mim claramente. Eu lembro que o programa não era gravado aqui dentro, era gravado lá na rádio. Então o bispo estava pregando e eu ouvi na ministração da gravação no rádio. E Deus falou comigo lá dentro, só eu e Deus. Ele falou assim: o sucesso, o progresso, a bênção da sua casa depende da sua obediência e submissão. Aí eu fui na casa do bispo e falei: bispo, e aquela circunstância? Ele falou: vamos pedir perdão nós? Sim, senhor. Liguei em casa, fui na casa das ovelhas, pedi perdão. Não teve peso nenhum na minha casa, e Deus abençoou minha casa cada dia mais. E quem não perdoou, porque a gente sabe, continua com a vida na bancarrota do mesmo jeito, porque não libera perdão. Problema de quem não libera. Então, cuidado, porque as pessoas que não perdoam vão continuar tendo todas essas dores, enfermidades e dificuldades. Eu lembro direitinho, eu tinha um cliente no bairro Martins, e eu chegava para atender ele, e coincidentemente ele morava em cima, e toda vez que eu chegava lá, a casa dele em cima estava quase caindo, o predinho dele em cima. Um dia ele não aguentou, comentou comigo, falou: Humberto, eu falei: fulano, você me desculpa, mas eu estou te atendendo nessa barulheira, o que é? Não, meu filho mexe com droga, é problemático, e direto acontece isso. Eu falei: então, nossa, misericórdia, tá, não toquei no assunto. Ele começou a conversar comigo sobre o problema do filho. Eu falei para ele, eu tenho solução, eu tenho um remédio para o seu filho. Ele não deu crédito. Aí eu falei para ele, você vai em todos os médicos, você vai gastar com seu filho até o seu último vintém. Se você não precisar vender a sua padaria para você continuar o tratamento dele. O tratamento dele é só ir numa igreja de libertação, fazer uma campanha para Deus abençoar e curar ele. Falei isso para ele, ele não deu crédito, ficou essa conversa no ar, e eu toda semana vendendo para ele, e eu tenho um grave defeito de falar só uma vez. Para quem é normal, para quem não é normal, você fala várias vezes, mas uma pessoa que é normal, o meu Humberto não fala duas vezes. Falei para ele e deixei
aquilo para lá. Passou uns 6, 7 meses, não sei. Ele falou, Humberto não é só Humberto. Humberto, você lembra daquela conversa nossa? Eu falei, do quê? Do seu menino? Pois é, igualzinho você falou. Meu menino está cada dia pior, eu fui em todos os psicólogos, tomou todos os tipos de remédio, fui até em Ribeirão Preto para o tratamento do meu menino e nada. Eu falei, então faz o que eu comentei com você, não vai te arrancar pedaço nem você nem nele. Ele veio para o nosso ministério, sentou nesses 2 primeiros bancos, ele e a família inteira, fez a campanha, o filho foi liberto, o filho dele hoje é formado e um menino próspero e abençoado. Não ficou no nosso ministério, mas hoje é cristão e está na denominação que Deus quis levar, glória a Deus. Uns planta, outros colhe, outros rega. Então, mas veio para cá, Deus libertou e a família está abençoadíssima. Por quê? Porque entendeu que o segredo era que eles viessem para um local de libertação para que ele fosse liberto daquele problema. Então, cuidado, quando nós não liberamos perdão, nós não somos abençoados. Então, nós temos que entender que imoralidade, quanto mais você vê, mais você quer ver. A imoralidade nunca tem limite. A imoralidade você vai querer ver cada dia mais e não vai saciar nunca. Então, se comentam ou conversam com você coisas que não são lícitas, para de ver, para de receber, pede para não te enviar, porque isso contamina, né? Vamos ter cuidado para usar as palavras, isso nos contamina. Então, o que nós temos que fazer? Livrar de todo tipo de gergazeu, de todo tipo de falta de perdão e de imoralidade na nossa vida. Então, o que Deus requer de mim e de você? Vamos ficar de pé e vamos encerrar a mensagem com um texto conhecidíssimo nosso, mas que para mim é muito profundo. A palavra de Deus diz em Crônica, 2 Crônica 7,14, se é uma condição, é condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí que eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então vamos orar para que Deus nos torne cada dia mais perdoadores e que venhamos ser cada dia mais livres de toda imoralidade, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória, toda oração e adoração é dada ao Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Abra as portas dos céus, abra a janela dos céus, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Paizinho amado, o nosso clamor, abençoe a cada irmão, a cada irmã que está na tua casa, porque meditamos no livro da tua lei, e que nós possamos ser cada dia mais aprovados pelo Senhor. Nos livra, Paizinho amado, de todo ódio, de toda ira, de toda contenda, de toda divisão, nos torne cada dia mais homens e mulheres perdoadores, Senhor, porque, Pai querido, Pai amado, o Senhor é que nos ensinou que nós temos que perdoar no mínimo até 70 vezes 7, e Pai querido, Pai de amor, não aceitamos este espírito gigante da imoralidade na nossa vida, porque ele já é derrotado e cada um de nós somos mais que vencedores, porque o Senhor que nos ensinou para sermos santo como o Senhor é santo, porque sem santidade jamais veremos a Ti, sem santidade jamais seremos usados pelo Senhor. Então opere, Senhor, a cada dia mais no nosso meio, opere, Senhor, a cada dia mais as nossas vidas. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. Amém e graças a Deus.